Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu acredito na minha geração. Ontem nós terminamos o vídeo, né, falando sobre o nosso encontro com o Senhor, com as nossas experiências com o Senhor. E hoje nós vamos falar, né, no segundo capítulo, do fluir de Deus, o mover do Senhor. Então, quando nós conhecemos o Senhor, tudo muda. Por quê? Onde Jesus chega, o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, o que era vazio tem que transbordar. Então, o que era medo, o que era aflição, o que era incerteza, o que era caos, tem que sair. Só que na medida que vai sair, é a medida qual eu me permito sair. Então, eu conhecia o Senhor, né? Eu tive um encontro com o Senhor. A partir daí, as minhas escolhas, as minhas ações, elas também vão mudar. Por quê? Não vai mais conferir o mundo, mas com Cristo, né? As vontades de Cristo e os princípios de Cristo com os desejos do mundo, com as coisas mundanas. Então nós automaticamente, e como tudo mudou, então vai começar o quê? Em mim, algumas coisas não vai caber mais, não vai ajustar mais alguns padrões lá fora, do mundo lá fora, porque eu adotei princípios bíblicos, eu adotei princípios de Cristo na minha vida. Então vai começar, né, a ter ali uma fase de transformação, né? Algumas fases de que o meu eu ele precisa ser transformado. E a partir daí, né? O que vai acontecer? A partir daí, eu recebi cura, eu recebi de alguém, né? Através de alguém, o fluir do Espírito Santo. Eu recebi o dom do Espírito Santo em mim. E a partir daí, como eu recebi, eu vou querer levar também essa verdade para outras pessoas. Porque eu estava num mundo onde nada era possível, onde eu não conseguia, onde eu só tinha frustrações, onde eu só tinha medo, onde eu só tinha incertezas, onde eu só tinha insegurança. E conheci o Senhor, tudo se fez novo, o Senhor trouxe clareza aos meus olhos, trouxe certeza no meu caminhar, mesmo em meio a situações muito difíceis, o Senhor confiou em mim, mostrou a mim o seu plano, mostrou a mim aquilo que ele estava fazendo, a boa obra que ele começou na minha vida. Então, ali, depois daquele encontro, eu comecei a querer levar também para o outro aquilo que estava dentro de mim. Eu comecei a levar porque eu vi que havia cura, que havia libertação, e eu também queria que outras pessoas vivessem o extraordinário, sobrenatural de Deus. Só que aí entra a questão do nosso ministério que nós estamos falando, tá? Despertei em mim o desejo de louvar, o desejo de adorar através do meu louvor. E portas se fecharam, não consegui, mas continuei insistindo, continuei lutando. E o Senhor abriu oportunidades para eu estar louvando, para eu estar, né, adorando ao Senhor. Só que eu via uma necessidade ainda maior para mim levar aquilo que eu sentia. Eu via que eu precisava ainda de alguns trabalhar do Senhor para que eu levasse aquilo que eu sentia dentro de mim. E então o Senhor permitiu que eu fosse embora para um lugar mais longe, para 20 quilômetros de estrada de terra, né, da minha igreja. E tentei, continuei e se tornou impossível, porque eu estava muito longe.
a situação já estava diferente, né, do que quando eu comecei. Eu estava longe da minha realidade. E aí eu falei, não é possível, o Senhor deve estar querendo que eu faça alguma outra coisa. Tá bom. Comecei a despertar o meu desejo do ministério de dança. Falei com a pastora, ela me liberou, as mulheres se prontificaram, comecei a ensaiar, coloquei um louvor e deu tudo certo dentro de mim, lá na minha casa. Quando eu tentei para a igreja, fiquei no tentei, porque o carro não funcionou um dia. No outro dia nós fomos, a estrada de terra era larga, toda a estrada, só que chegava um exato ponto da estrada de terra que lá a estrada era bem ajustada. E ali, naquele momento, né, havia um caminhão quebrado, parado ali no meio da estrada. Falei, pronto, vou atrasar, não vou conseguir chegar. E foi assim, atrasou. Cheguei na igreja, já tinham ido embora, já tinha, né? E tá aí uma frustração. Me frustrei, mas entendi que aquilo não estava condizendo com o que o Senhor estava falando para mim. E aí eu comecei a buscar o Senhor intensamente. Falei, Pai, mas o Senhor me chamou, me curou, e agora eu não posso levar para alguém? Pai, o Senhor me disse que eu podia, e agora? E aí a palavra começou a falar, e aí o Senhor começou a usar formas e meios de me falar, né? De que eu precisava entender o que eu estava vivendo. E aí o Senhor começou a colocar crianças na minha vida. Veja bem, crianças na minha vida com necessidades emocionais, com necessidades espirituais e que eu precisava desenvolver. E eu insisti, falei, não é isso não. E eu, insisti, aí eu via meu filho, que eu já tinha um filho de 2 anos. E aí eu falei, é isso mesmo. O Senhor quer que eu comece a evangelizar essas crianças. E aí a situação começou a ficar difícil, porque os pais das crianças não queriam deixar que as crianças fossem especificamente naquele local, para que a gente fosse começar ali um ensinamento bíblico. E aí eu comecei a buscar maneiras para que eu alcançasse essas crianças. E aí o Senhor começou a mostrar em mim o que eu precisava trabalhar nessas crianças. Eu precisava começar a levar, primeiramente, no meu tratar com elas. Porque se eu não podia chegar até um local com horário marcado para a gente ter um estudo, mas o Senhor mostrou, não, você pode ainda fazer alguma coisa no seu tratar com elas. E ali eu comecei a desenvolver o amor de Cristo. Aquele amor que eu recebi, eu comecei a levar para essas crianças. Mesmo que eu não entendesse 100% aquilo que o Senhor estava requerendo, eu estava levando o amor que havia em mim, o amor que eu sempre senti pelas crianças, necessidades que lá na minha infância já tinha dentro de mim, eu comecei a levar. E aí, passado um tempo, fui embora desse lugar e o Senhor, ele começou a preparar com que os pastores me chamassem para o ministério infantil. E eu comecei a desenvolver, ali a vontade, e às vezes algumas coisas ainda não saíam do jeito que eu queria. Por quê? Ainda não tinha a condição de estar indo. Porque eu morava ainda em sítio, então a situação ainda estava difícil. Mas o que eu quero dizer? Até aí, o Senhor já havia me mostrado que o meu chamado estava também no meu louvor, tá? Só que o Senhor queria que eu fosse mais além. E o Senhor queria que eu iniciasse com o que eu tinha nas minhas mãos. O que eu tinha nas minhas mãos?
eu não tinha condição, eu não tinha formas, meios de chegar até na cidade, porque o meu marido trabalhava até tarde. Então, qual era o meio de eu chegar? Qual era o meio de eu fazer? Evangelizando as crianças que passassem por mim. Falando de Jesus, mesmo no meio da onde não existia palavras de amor. Onde ao menos não existia um gesto de carinho, onde não existia verdadeiro amor. E aí o Senhor começou a mostrar que eu precisava mudar até mesmo com meu filho. E aí eu comecei a entender, né? Falei, eu acho que o Senhor tem mesmo algo para mim no ministério infantil. Mas bem, passou. Até que eu cheguei num ponto, né? Cheguei num lugar onde eu pude ter a oportunidade de começar os cultos com as crianças, né? E onde eu comecei os cultos com as crianças, eu comecei a desenvolver ali, né? Pequenos trabalhos, mas que tinham grandes validades para o Senhor. Onde eu comecei a juntar ali, né? EVA, e comecei a fazer uns trabalhinhos, né? E comecei ali a desenvolver e conseguir levar isso às crianças. Então, veja bem, eu consegui identificar o meu ministério foi no meio de situações improváveis. Foi no meio de situações que, falando aqui, parece pouco tempo, mas que levaram anos para se concretizar. Porque havia um tempo certo para isso acontecer. E o louvor, Deus disse para mim, não vou parar de te usar no louvor. O louvor é a arma que vai te levar na verdadeira adoração. Veja bem, porque o que tinha dentro do meu coração era o que eu queria levar para o Senhor. Só que o Senhor queria eu para uma obra maior, uma obra com crianças. E desenvolver o amor com crianças, eu precisava desenvolver o amor que eu tinha por Cristo dentro de mim. E era na onde? Aonde é o nosso local de aprendizado maior? É dentro da nossa casa. É nos desafios do dia a dia, é nos desafios pessoais. Porque problemas com relacionamentos com pessoas já existiam dentro de mim. Então, eu precisava transformar isso que existia dentro de mim. Algo que tinha dentro de mim que estava impedindo a minha verdadeira adoração ao Senhor. Estou dizendo do meu processo. Estou falando daquilo que eu vivenciei para descobrir. Só que talvez aí com você, o Senhor, ele começou, né, a te mostrar que você tem um dom com crianças, que você tem uma habilidade com crianças, só que às vezes você está aqui hoje nesse vídeo porque chaves, né, o Senhor quer falar, o Senhor quer destravar. Só que o que é hoje mais assim de valia para mim, o que eu consigo enxergar hoje, não existe uma receita, não existe uma regra, né? Como se diz, uma regra que eu vou seguir uma lista e aquilo vai acontecer. Não, porque a luta não é contra a carne, a luta é contra o espírito. E o principal, né? O principal que está ali no meio disso tudo, o principal que está ali no meio dessa situação de transformação é o meu eu, onde eu tinha que me permitir me lapidar, porque crianças com necessidades iam chegar até minha frente. Então entenda, o seu momento, o seu processo pode até para você parecer um tempo perdido, mas é o tempo que o Senhor usou ou que o Senhor está usando para te capacitar, para te usar, transformar, para suas habilidades ser levadas a outras vidas serem alcançadas.
E esse é o nosso tema de hoje, tá? O fluir de Deus, o fluir do Senhor, que começou em mim, que começou a mover quando eu comecei a me entregar para o Senhor, ok? Então, hoje nós vamos ficar até aqui, tá? Porque lembre que é uma série. Amanhã eu volto com outro tema, tá? E então hoje, identifique aonde você está, identifique aonde você esteve, por onde percorreu, as suas habilidades escondidas dentro de você e comece a trazer para fora. Liste elas, comece a listar, né, numa folha, num caderno específico. Comece a listar aquilo que você passou, comece a juntar e comece a levar para o Senhor. Porque o Senhor tem novidades, o Senhor tem mais para a tua vida, ok? Então, fiquem com Deus, até amanhã com o nosso terceiro capítulo, tá? Até mais!